O futebol brasileiro, a gente fala assim, que estacionou, às vezes o Nilson sempre fala isso. Taticamente, paramos no tempo. Mas se você pegar nos últimos anos, os últimos 10 anos, né, uma década aí, se cobra muito dos volantes que sabem sair jogando. Agora se cobra muito do zagueiro que tem um bom passe. E agora é do goleiro. Agora é do goleiro, cada vez Brasil mais. no mundo, né? E é natural que seja. E que todo mundo marque. Também é uma bobagem que a gente fala muito aqui. O jogador pelo lado não pode marcar. Tem que marcar, Mauro, ontem eu vi uma aula, que se aqui no Brasil, isso eu sempre coloco assim, em relação ao Flamengo, coloquei isso no Canelada ontem, porque eu acho que tem os melhores jogadores individuais no Brasil hoje, no plantel Flamengo. Eu vi o Guardiola ontem jogando, o time do Guardiola, o City contra o Manchester United. Quando eu vi a escalação, aí eu falei assim, se é no Brasil, os caras dizem, cadê os volantes pra marcar? Cadê os dois volantes? O cara pega... que os nomes ingleses são foda pra falar. Phil Foden, Martez, esses nomes, eu sei que é os caras, mas pronunciar porque eu não fico ligado no futebol dele. Aí, Rodri, o Gundogan não tava, viu? Tava no banco. De Bruyne, Bernardo Silva, aí os portugueses é mais fácil. Tudo fora de função, né? Não. E tudo jogando em cima. Aí você tem do outro lado, não tá jogando contra qualquer um. Você tem um meio campo que um volante da seleção brasileira titular, o Fred. McManaman, como é? McTominay. Esse aí. Joga na seleção da Escócia e Pogba, que pra mim, Pogba é o seguinte, ele não é o melhor segundo volante do mundo em clubes, mas quando veste a camisa da seleção francesa, ele é o melhor de todos os volantes. E é elegante, melhor que o De Bruyne, melhor que todo mundo. É mesmo. Não com a camisa do clube, mas com a camisa da França, ele ofusca todo mundo. A posição que ele joga, eu digo, Pogba, ele não joga nem um terço do que ele joga na seleção francesa. E o De Bruyne, ele é bom na seleção francesa e no clube. E eu digo, sem volante nenhum. E o City amassou o Manchester United. Teve um empate lá porque aí uma jogada de chance individual, mas foi um amasso total. E é com jogadores internacionais, jogadores até mais badalados. Se você pegar o Pogba e botar ele para dar em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe. Se você pegar o Martez ou se botar o Guardiola e aí no Brasil, você acha que ele ia ser... Você acha que no Brasil, se ele faz isso, ele ia ser crucificado? Então todo mundo ia falar assim, o cara vai se criar assim, quando eu boto o Flamengo individualmente. Aí eu tenho o meu Flamengo, que eu escalo. Olha lá. Eu já falei ontem, vou tomar logo um pau do Viga, do Mauro e do Pilhado. Que o meu Flamengo seria o Diego, o que tem. Aí ontem os caras estavam botando, o Santos é do Atlético Paranaense, irmão. Você tem que pegar aqui, ó. O que tem? Diego Alves, Isla, Davi Luiz e o menino que chegou do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno e Felipe Luiz. O Irarão, de primeiro volante, Rascaeta pelo um lado, Everton Ribeiro pelo outro, Pedro Fixo e Bruno Henrique e Gabigol aberto. Aí o cara vai dizer assim, mas quem vai marcar nesse time aí? Eu digo, o cara é bem pago pra isso, porque eu vi o time do Guardiola sem nenhum volante pegando. E joga quarta, joga intensiva. Se os caras voltaram a jogar no Flamengo... Jogaram ontem e vai jogar... A gente fala que o futebol internacional é mais intenso, né? E vai jogar agora no meio de semana, pela Liga dos Campeões. Eu tava vendo a escalação do Paris Saint-Germain e a escalação do Real Madrid. Eles têm um confronto agora que vale bilhões. Sim. O mundo todo vai para... Eu digo, deixa eu ver se esses caras pouparam os jogadores. Do Paris Saint-Germain só não jogou Mbappé porque estava suspenso. E do Real Madrid só não jogou Kroos porque está machucado. Todo mundo na arena. Em final de temporada. Mas ainda se joga muito menos lá do que se joga aqui. Mas você bota os leões na jaula, pô. Sim. Não, e o Paulo Souza, né, Mauro? Ele tá realmente fazendo rodízio, como a gente diz, ele tá fazendo experiências, mas ele deve fazer um time bem ofensivo. Ele deve fazer esse time. Deve fazer primeiro um time, os caras pra jogar. Ele não tá conseguindo fazer um time. Sim, não conseguiu fazer um time ainda. Sim, claro, né? Fora Paulo Souza, mas que ele tá mal até agora, tá pelo potencial que tem e o nível dos adversários que ele tem. E a atuação... Foi horrorosa a atuação. A atuação foi ruim ontem. A atuação ontem contra o Vasco. O Vasco mereceu empatar o jogo. O primeiro tempo, eu assisti um pouco. O Flamengo amassou o Vasco no primeiro tempo. Não, gente, mas tocar três Vasco, infelizmente, mas é um amasso que também não é um amasso. Não foi um amasso. Legal, o Flamengo. Mas ainda não encaixou. O segundo tempo eu não vi, porque eu tive que vir pra cá. Mas o primeiro tempo,
O Vasco não tocou 3 passos. Mas com todo respeito, o Vasco. E no segundo tempo teve um chute certo, aliás, que chute, né? Foi um gol maravilhoso do Arrascaeta e também o chute certo do Vasco. No segundo tempo eu não vi. A infelicidade do Andrés. Mas assim, gente, eles não acertaram. Teve 3 finalizações. O Flamengo, eu acho, né? Que o Flamengo, o nível de exigibilidade do Flamengo. Já tem que aumentar o patamar mesmo. Aquele de 2019 não vai ter mais esse tipo. Eu sei, mas. Não vai ter mais. Então, aquele de 2019, jogar daquela forma que jogou, foi encantadora. Era gostoso separar qualquer coisa que você estivesse fazendo para ver o Flamengo jogar. E não começou daquele jeito. Sim, mas teve uma evolução muito grande. Mostrou um futebol lindíssimo. Era um futebol lindo de se ver o Flamengo jogar. Eu não acho que esses caras, 3 anos depois, vão jogar a mesma coisa. Não vão jogar. Mas não precisa jogar a mesma coisa, mas jogar o que eles podem e sabem, sim. Sim. E aí sim. Aí também a questão individual, né? Outra coisa, isso eu não sei, porque eu não conheço os bastidores lá, mas eu acho que todo técnico que chegar lá, ou ele tem a aceitação do grupo, ou então o grupo não corre, não anda. Não anda do jeito que precisa dar. Entendeu? Eu sinto isso no Flamengo. O técnico tem que ter aceitado, principalmente dos bambambam lá do grupo. Não sei se o português vem tendo, o Paulo Souza. Não, eu não vejo movimento nenhum do grupo contra o Paulo Souza. Então, ótimo. Muito pelo contrário. Então deixa o cara em paz um pouco, para ele poder executar um trabalho, porque ele está disputando uma pré-temporada. É um campeonato estadual lá no Rio de Janeiro. Claro que é importante, eu discordo daqueles que acham que não é importante estadual, para mim é importante. Claro que é importante. É o campeonato que está sendo disputado, é importante. O jogador de bola, o Vampeta sabe disso, é o único que jogou bola aqui. O cara gosta, disputa aquilo que está jogando, para ele é importante e pronto, né? Se não fosse importante, não tinha tanta encrenca, tanta confusão como a gente está vendo aí. É importante, claro que é importante. Já tem cobrança porque o Fluminense ganhou a Taça Guanabara. Eu sei disso. Por antecipação. Tem, claro. O torcedor é passional, sabe? O mundo ideal não é esse? Claro que não é, mas o esporte é um esporte passional. Então dá tempo pro cara trabalhar, deixa o cara executar o trabalho. O Karsug tinha uma tese que eu concordava 100%. O técnico precisa ter pelo menos uma temporada. 1 ano para poder ser avaliado. Aí você vai saber se ele vai poder executar o trabalho. O Brasil dá 1 mês e olhe lá, né? Eu concordo, acho sim que tem que ter tempo de trabalho, não tem nem como cobrar uma mudança, mas eu também concordo em parte com o Mauro Betti, que o Flamengo ainda não encaixou. Claro que pode encaixar. Significa dizer que fora Paulo Souza, mas não tá legal, não tá. Claro, eu vou passar pro Mauro, porque eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo ontem foi desorganizado. Ontem eu achei o Flamengo um time desorganizado. Eu não achei um time organizado em campo. Principalmente no final, que ele enche o time de atacante. E aí o Arrascaeta, como sempre, ele encontra o gol. O Arrascaeta é o jogador decisivo. Não foi pouco, Mauro. Não vem sendo pouco o que o Flamengo do Paulo Souza está fazendo. Repito, em momento nenhum acho que a gente tem que falar... fora Paulo Souza. Isso. Agora, também não está tendo muita experiência e ainda não mostrando um resultado de futebol desse time do Paulo Souza? Bem, primeiro, uma coisa que eu acho bem curiosa é que o Flamengo, ele é o único clube brasileiro que sempre se cobra do Flamengo a excelência. O jogo de qualidade, os outros não. Pode jogar uma porcaria, se ganhar tá bom. O Flamengo tem que jogar pra caramba. É bem curioso isso. É o único clube brasileiro... O Palmeiras também se cobra isso. Não se cobra porque não joga. Joga um jogo muito mais pragmático. Do Flamengo tem que jogar o futebol de 2019. Envolver os adversários. O Palmeiras não tem jogadores pra jogar essa bola. Mas pode jogar mais. Pode jogar mais. Pode ganhar mais, não dá pra ganhar mais. O Flamengo não importa. Sempre a cobrança, ela é essa. Tem que ser um futebol dos sonhos, né? O que eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Acho bom pro Flamengo. Acho bom que a cobrança seja levada, porque acho que tem um investimento muito alto, tem jogador, tem que jogar mais bola mesmo. Eu acho o seguinte, o jogo de ontem foi ruim, óbvio que foi ruim. Eu acho que ele errou, os jogadores muito mal, o Gabigol não chutou uma bola no gol, a Arrascaeta jogou mal, fez um gol no final, mas jogou mal. Agora eu acho que o jogo de ontem foi o pior do Flamengo, com o Paulo Souza. Mas acho também que teve bons momentos, contra o Botafogo jogou bem, contra o Atlético jogou bem, alguns jogos com os pequenos foram bons. Ele ainda está na tal fase das 8 semanas que ele quer fazer as experiências, deverá ser assim contra o Bangu no final de semana ainda. Agora, eu gostei do começo em parte, aquilo que o Vampeta destacou, de fato, os 25, 30 minutos, o Flamengo pressionou no campo de ataque, o Vasco não conseguia sair jogando. Mas não criou oportunidades, como, por exemplo, criou contra o Botafogo, que criou várias chances. Fez um gol e criou muito pouco. Então, faltou aí. E no segundo tempo, para mim, com aquela empilhada de atacantes, aquela coisa meio desorganizada, que qualquer técnico faz, ele queria ganhar na marra.
Ali naquela altura ele pensou, isso é um jogo que eu não posso deixar de ganhar. Eu tenho que ganhar do Vasco, vai no bola ou bullying que vão embora. E aí aconteceu uma coisa curiosa, que até um colega chamou atenção na rede social e eu fui prestar atenção. De fato, até publiquei depois uma fotinho sobre isso. O Flamengo tinha vários jogadores na frente, né? Tinha, no final do jogo, Vitinho, Marinho, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol. Todos estão dentro da área. E tem 8 jogadores do Vasco preocupados com esses 5 que estão lá dentro da área. Aí sobrou espaço para Arrascaeta, né? Que estava mais atrás e foi chegando. Ele foi chegando e mandou. Muito parecido com o gol que ele fez contra o Resende, dali mesmo, uma semana antes. Então, de certa forma, acabou que, não sei se ele pensou isso, acho difícil, mas funcionou. Mas é muito ruim um técnico a essa altura ficar colocando jogadores empilhando atacante. Mas foi um jogo ruim. Um jogo ruim vai acontecer. Vai acontecer jogo ruim, jogo bom. E está chegando o momento em que ele... Agora, ele não vai ter 11 titulares, pode esquecer. Ele não vai ter, na cabeça de um técnico como Paulo Souza, como não estou comparando, claro, mas o Vampeta acertou que o Guardiola há pouco, mudar o time a cada jogo, além de fazer parte da sua estratégia, de acordo com o adversário, com o momento e tudo mais, é uma arma importante até para confundir o outro time, o técnico adversário. Ele não sabe como é que eu vou jogar. O jogo do City, você não tem a menor ideia. Quem vai jogar? Vai jogar com o centroavante? O Sterling vai entrar ali? Será que joga o Jesus nesse jogo? Quem vai ser o centroavante? Será que vai ter centroavante? Você não sabe. E quando entra em escalação, você também não sabe. Quando sai ali no papel. Também, é isso que eu olhei. Pode mudar com 20 minutos, pode botar com 40. Exato. Então, essa é uma arma importante. Agora, isso demora. Time de futebol, time de futebol com o mínimo de sofisticação tática não é miojo que você põe ali na água e fica pronto rápido. É um prato difícil. E que é ruim, inclusive. Exato, é ruim. Então, você não gosta de miojo? Você gosta de miojo. Saboroso, bom, e vai levar tempo. Vai errar, vai acertar, vai errar um pouco no tempero, até que você vai encontrar a fórmula exata. Eu acho que ele ainda está nesse caminho. Eu acho que não é momento para arrancar cabelo. Claro que não. Agora, e do Vasco, acho que um ponto importante. O Vasco jogou uma boa partida ontem, mas não vai encontrar esse cenário toda hora. Que o adversário é mais forte e eu praticamente só me defendo. Né? E uma nota sobre a infeliz entrevista do Zé Ricardo depois. Né? O Zé Ricardo deu uma entrevista coletiva no final, começou a reclamar do pênalti que não houve no último lance. Eu também não marcaria. Não houve o pênalti, porque na transmissão primeiro mostrou um ângulo lateral que parece que bate no braço. O ângulo de trás deixa muito claro que não foi mão. Ele começou a reclamar. Aí um repórter, Lucas Pedrosa até, ele, na hora de fazer a pergunta dele, ele falou: Zé Ricardo, quero fazer uma ressalva. Eu também achei que foi pênalti no começo, depois eu olhei lá. Eu também olhando, uma imagem. Não foi. Essa imagem parece. Agora a imagem de trás mostra que não foi. E na transmissão ficaram mostrando essa imagem exaustivamente. E os caras, precipitadamente, não esperaram outros ângulos, como o que apareceu depois, outros ângulos, e ficaram cravando que foi pênalti. Não foi. Aí o Zé Ricardo foi corrigido pelo colega. Eu achei bem feliz ali, porque... Por trás é essa aí, ó. A bola bate na cara e no ombro, mais ou menos, resvala assim no rosto. E lembrando sempre que hoje é mais ou menos na altura da manga também. Isso. Se pega no braço, pega na parte curta, que é liberal. Não nessa manga comprida. Não uma manga comprida, porque vai na manga, não depende da manga. Foi pro vestiário sabendo que foi pênalti na coletiva. Não, eu acho que ele achou que era pênalti. Eu não vi o lance, eu só vi no WhatsApp, mas não sei o que. Gente, se você só viu no WhatsApp, você não teve tempo de olhar. Mas o mundo hoje é pelo WhatsApp. Aí o repórter... até achei legal, porque teve uma postura muito corajosa. Até falei assim: Zé, cara, não foi pênalti, cobre o Vasco. Não foi pênalti, tudo. Vou deixar aqui bem claro. Eu acho isso muito bom, porque geralmente o que acontece? Muitas vezes o colega está no coletivo do Vasco, a torcida do Vasco está ouvindo, aí fica nessa narrativa de vitimização. Tudo que o Vasco não precisa é ficar se vitimando. O Vasco tem que conseguir jogar bola, que ontem jogou até bem, mas não vai encontrar esse tipo de adversário. Na Série B, quem vai ser o Vasco? Ele que vai ter que assumir o jogo. Muitos vão se fechar, falar: Vasco, se vira, você tem a camisa pesada, eu sou um clube menor, vou esperar você aqui atrás. E aí que vem o problema, lembrando que o Vasco tem um jogo contra a Juazeirense quarta-feira, lá na Bahia, e não tem uma vantagem de empate na Copa do Brasil agora, né? Pau a pau. Agora, outra, para evitar esse problema também, o árbitro poderia ter chamado o VAR, né? O VAR poderia ter chamado o árbitro. Mas não chamou, porque agora o VAR não foi pênalti. Você acha que o VAR viu ali rápido que não foi pênalti? Sim, eu creio que sim. Ele porque viu ali ele evitaria a polêmica. Porque, assim, não chama, não tem que chamar. Quando a gente vê a primeira imagem, todo mundo acha que foi. Aí vem a imagem de trás... Por isso que o VAR não chamou, né? Sim. Contra o Botafogo foi. E não deram pênalti contra o Flamengo pro Botafogo. Para mim ali foi. Ali foi. Tem gente que fala que bateu no corpo, eu achei que não. Achei que bateu, foi na mão do Pedro. E ó,